E aí pessoal, quem fala com vocês é o Lúcio do Senador para mais um vídeo. E hoje eu trouxe algumas teorias bem loucas de vocês, tá bom, gente? Eu já digo logo, essas teorias não são minhas, foram fundadas pela comunidade aqui do canal, foram vocês que foram soltando. E eu peguei as mais absurdas, loucas assim, que eu acho que tem pouca chance de acontecer, mas eu acho interessante a visão que as pessoas tiveram. Então, nós temos aqui, por exemplo, esta teoria do Maria ou da Mari Passos, onde ele falou, ou ela falou, a Andrea é a Sofia. E se as duas forem a mesma pessoa? Tá, é uma maluquice? Eu acho que é. A chance é baixa? Acho que sim. Porque a gente tem áudios. E os áudios demonstram ali a Sofia participando ativamente e tudo mais. E não demonstra ela ter nenhuma relação com a Andrea e coisa do tipo. Porém, eu acho importante falar pra vocês que Ordem tem algumas coisas, principalmente em Segredo na Floresta, que eu tô reassistindo porque tem muita coisa de Enigma do Medo aqui, tá bom? Em Segredo na Floresta. Mas o que acontece? Existe em Segredo na Floresta um momento, por exemplo, que a gente descobre que uma antiga equipe da Ordem passou anos dentro de um local onde o tempo funciona de forma diferente, que é o Santo Berço, e lá, a partir de umas pessoas da Ordem e outras pessoas que já estavam lá antes no Santo Berço, eles criaram uma nova geração de pessoas, tinha uma geração antiga de cientistas que fundou aquele lugar, então a gente vê várias e várias coisas acontecendo numa doideira absoluta lá dentro do Ordem Paranormal. Então, a gente ainda pode considerar algo como uma volta no tempo em massa que criou um paradoxo. Então, se não fosse a interferência da Ordem ali na casa, nada disso teria acontecido. Mas quando eles interferiram, eles acabaram de alguma forma voltando no tempo. E eles são as próprias pessoas que fundaram os Strahr. Também pode ter. Às vezes a Sofia não é a Andrea, mas sim a Andrea é uma descendente da Sofia, ou algo do tipo, tá? E aí a gente vem para próximas teorias malucas. Essa próxima é meio complementar à anterior e várias pessoas sugeriram ela. Então, tipo assim, eu sei que algumas pessoas vão falar, oxi, eu buguei tudo na tela. É impossível, isso não vai acontecer. E tipo assim, é o que eu disse, eu não acho que vai acontecer. Eu acho muito pouco provável e tudo mais. Porém, muita gente está tendo esta percepção aqui de que todo mundo aqui nesta imagem ou alguns deles, seja a própria família Strahr, tá bom? Então meio que tipo assim, e se há uma questão maluca, alguma coisa de troca de corpo, uma questão de troca de aparência, de voz, que tenha ocorrido nesse lugar? E que na verdade o grande segredo que guarda aqui dentro é que todo mundo aqui é mal, no final das contas, e que a ordem é má. Isso tem algumas bases, algumas teses que fazem sentido, entre aspas, né, bem por cima, de por que a ordem tem uma base tão grande lá dentro do local, se eles não tinham como pegar recurso externo, porque uma vez lá dentro, não tinha como você enviar carta, enviar qualquer coisa para as pessoas lá de fora para poder criar uma grande base dentro do perímetro. Então tem essa questão, e várias pessoas, como eu falei, sugeriram isso, tá? Então nós temos pessoas aqui como o, o Luma, que ele fala o seguinte, né? Ele fala sobre possibilidade da Mia, isso aqui é um pouquinho diferente do que eu vou falar, mas ele tem uma possibilidade, e se a Mia voltou no tempo, ok? E ela conheceu toda a relação da família, né? E se a gente voltar no tempo no meio do jogo, tá? Então isso aqui também cai uma teoria maluca dessas daqui. E há uma possibilidade, né? E a Maria fala o seguinte, ela fala, se eles voltam no tempo e por um acaso acaba acontecendo algo como a gente vê ali no trailer, a avó tocando piano e ela não tá na forma fantasmagórica. Isso no último trailer, a gente vê uma cena dela tocando um piano numa beira de um abismo, de um penhasco, e ela não tá com a forma fantasmagórica. Isso é aquilo demonstrar que a gente vendo ela no passado tocando piano, ou a gente incorporando outro personagem, né? E se o Sempitermal for o Yuri e tiver uma grande boss fight contra ele, a gente vê o Pangrama que falou, pensei em um paradoxo insano aqui. Talvez eu esteja indo longe demais, me avisem e tal, mas praticamente a teoria dele também é que não seria muita loucura esse motor fosse realmente uma máquina do tempo e que a gente voltasse no tempo
como bebê. Então a gente voltaria no tempo como bebê, diferente dessa daqui que imagina que a gente vai voltar no tempo ou a minha volta no tempo, ou a gente vai jogar com aquele bebê. Ele fala, e se for um tempo diferente? Quando a gente volta no tempo, a gente rejuvenesce. Então a minha volta no tempo, só que ela vira bebê, e aí no final ela acaba sendo adotada ali porque ela voltou no tempo, mas não necessariamente ela veio de lá, criando um paradoxo, tá? Também teve pessoas como o Carlos, que falou aqui, e se o Abraão é Veríssimo, por causa do A Veríssimo, né? A gente vê na CNH do Veríssimo que o nome dele é A Veríssimo, então ele tem algum nome ali que tá abreviado para A apenas. Então ele falou Abraão Veríssimo. Não faz muito sentido, como eu falei aqui, porque a voz é diferente. Não faria sentido ele mudar o nome extra dele, botar Veríssimo no lugar, mas continuar com o nome Abraão. Então, tem várias coisas falhas, tá? Mas se a gente tiver alguma mudança corporal e coisa do tipo, há uma possibilidade extremamente baixa. Não acho que isso vai acontecer, mas é uma teoria que eu acho plausível trazer pra vocês pra apenas quebrar a cabeça. E se todo mundo aqui, é esses personagens aqui também, se eles voltaram no tempo e coisas do tipo, mas tem imagem e forma diferente, tá bom? Prosseguindo, tem um documento dentro do jogo que eu não fiz vídeo sobre ele, tá? Mas eu quis trazer aqui como uma possível teoria. Eu não vou saber quem que comentou, mas eu vi mais de uma pessoa falando. Mas tem esta carta aqui que a gente encontra lá num canto assim jogado, onde fala o seguinte: eu preciso ir embora desse lugar, mas não tenho coragem. Eu tô com muito medo. Eu não sei o que vai acontecer comigo se eu tentar sair. E aí aqui, ó, tá rabiscado, mas é o que, alguma coisa do tipo. Eu não sei o que fazer. Todos os outros foram na frente e eu fiquei. Eu sou um covarde até o fim. E aí, a teoria é que essa carta é do Veríssimo. E se o Veríssimo for um covarde, coisas do tipo? Eu não sei. Eu não acho que isso faz tanto sentido, porque o Veríssimo já apareceu antes dessa missão aqui, possivelmente antes dessa missão, o Veríssimo já teria aparecido lá em Sinais do Outro Lado, tá? Porque Sinais do Outro Lado tudo se passa antes desse momento aqui, muito possivelmente, principalmente pela presença do Calixto, né? Muito possivelmente não, confirmado que se passa antes, tecnicamente. Tecnicamente eu falo porque vai que tem uma viagem no tempo maluca, né? Então, o Veríssimo já era alguém confiante e tudo mais. Ele é o diretor da missão, então ele ser covarde não faz sentido, tá, gente? Eu acho que outra pessoa daqui é o covarde e a gente vai descobrir quando a gente investigar mais dentro do jogo. A gente vai descobrir quem foi o covarde que escreveu esta carta. Aí nós temos algumas outras pequenas teorias que é com relação a Golias ser o desassombrado. Essa aqui não é uma teoria descartada. Eu acho que existe muita chance de eles estarem tentando nos enganar, dando a entender que o Golias não é o desassombrado e no final ele ser, ok? Ele é a figura muito mais provável, ele perdeu os olhos, o desassombrado tem a ver com um olho sobre alguém que consegue observar tudo. Ele é tratado com alguns como uma pessoa de sangue, é tratado por outros como uma pessoa de conhecimento, mas e se ele for algo além, tá? A gente tem um áudio do Abraão que fala muito sobre o que poderia ser isso aqui. Sim, eu lembro de tudo. Tudo. A marca do medo. Ela é tudo. Ela mostra tudo. Ele nunca sentiu medo. Os olhos dele. Então seria esta frase aí, tá? Ele nunca sentiu medo. Poderia ser o Golias, porque ele reparou que o Golias, na verdade, nunca sentiu medo do que ele fez. E quando ele fala os olhos dele, ele fala tipo assim, os olhos dele. Pode ser os olhos dele quando eu arranquei, pode ser os olhos dele me demonstram que ele não tem medo, pode ser os olhos dele não fizeram diferença, pode ser qualquer interpretação. E o Golias tem uma clara associação com olhos. Então, e se for o Golias? E se o Golias for o desassombrado e tudo mais, né? Então há uma possibilidade, tá? Quem fala muito sobre isso é o Pangrama, tá? Ele que tá sempre comentando, e ele lutou muito por isso aqui, por explicar que talvez o Golias seja, sim, o desassombrado. Então ele fala sobre o Golias ter matado Abraão, talvez o Golias poderia ter matado Abraão e pego a criança possivelmente desassombrada, ou uma criança que nasceu ali e ter colocado ela no colo e podia ter cantado uma música, já que ele
gosta de músicas, né? Então a gente vê, no final desse áudio que eu comecei a tocar pra vocês, a gente ouve lá a possível morte do Abraão. Ele fala se foi o Golias que matou, e depois ele começou a cantar uma música, porque a gente sabe que o Golias gosta de música, porque ele gostava de ouvir a avó cantando. Então também pode fazer bastante sentido, tá bom? Ele também fala algumas outras coisas sobre no áudio, a questão dos olhos, então ele podia ter inquietado o Golias e por isso que o Golias partiu pra frente. Quando ele ouviu a palavra olho, o Golias passou pra frente, pulou pra frente e o matou, tá bom? Então a gente tem várias possibilidades de que o Golias também seja o desassombrado, ou pelo menos que o Golias tenha matado o Abraão. Existem essas duas possibilidades aí, com base nos áudios, tá, gente? Então é isso, esses eram temas de vídeo que não davam um vídeo completo. Então preferi juntar e trazer esse vídeo só pra vocês, onde eu compilei aí essas teorias mais malucas e as teorias que fazem sentido bastante, como a do Golias desassombrado / Golias matando o Abraão. Então é isso aqui que falou com vocês, foi o Leonardo e fui.